E o corintiano Mano, que falou o que quis do Flamengo, esculachou o Flamengo, tentou humilhar o Flamengo, detonou, atacou o mais querido do Brasil, o mais querido do mundo. Só que agora tomou na lata, tomou na cara do dirigente do Flamengo, vice-presidente de futebol Marcos Braz, falou na cara do Mano. E será que o Mano rebateu o Marcos Braz ou ficou caladinho, com medo? Vou trazer isso aqui pra vocês porque tá imperdível a patada que tomou, o coice que tomou o Mano na cara, na lata, depois de falar um monte de besteira do Flamengo. Falou um monte de coisa, o Marcos Braz estava vendo ali ao vivo e ligou e falou um monte na cara do Mano. E eu vou trazer isso aqui para vocês, nós vamos reagir juntos, beleza? Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Vamos lá, meus amigos, sem perca de tempo. Olha só, créditos, tá? Créditos é lá da CNN Esporte e Simplesmente, deixa eu trazer aqui para vocês. Primeiro, olha só o que o Mano fala do nosso Flamengo. Olha só o que esse cara fala do mais querido do mundo. Vamos acompanhar aqui, ó. Vamos ver o que foi que o Mano falou e eu vou trazer o Marcos Braz na sequência para vocês. Vamos lá. Bem, de verdade, o Corinthians ele poderia dar a Casa da Moeda. Vocês pediram impeachment, mas pô, o Corinthians ele pode dar a Casa da Moeda como fiadora do negócio que o Flamengo não vai aceitar. O Flamengo ele tá fazendo essa ceninha ridícula porque ele não admitiu perder o goleiro pelo troco de pinga que ele tá perdendo. 800 mil euros, Benja, pro Hugo Souza é uma quantia irrisória. Um goleiro desse nível, Michel, o Corinthians ele poderia gastar 5, 6, 10 milhões de euros. Então o Corinthians está comprando por um dinheiro de pinga. E o Flamengo, sabendo disso, porque qual que é a condição de pagamento? O Corinthians pagaria 4 parcelas de 200 mil por 60% do goleiro. O grande X da questão é que, inclusive, 4 parcelas semestrais. O Corinthians pagaria em 2 anos o Hugo Souza. Só que o Flamengo ele não quer aceitar porque tem o lance do Mateuzinho, que o Corinthians acabou atrasando algumas parcelas, porém, a Brax, que é a fiadora do negócio, é a mesma patrocinadora do Flamengo. Não tem como o Flamengo não receber. Só que o Flamengo está fazendo essa ceninha ridícula por causa disso. O Flamengo não admite ter vendido o Hugo Souza por essa bagatela, esse dinheiro irrisório. Eu sou o Augusto Melo, Benjamin, eu não esperaria nem o vencimento da parcela, da primeira, que seria em janeiro de 25. Eu pagaria já no dia 30 de novembro, para não dar nem margem para discussão. Faz o Pix na conta do Flamengo, posta na rede social, marca o Landim, marca o Marcos Braz e fala, tá aqui essa quirela. Venderam mal o jogador, ó, chupa, acabou. Eu postaria o Pix na rede social e marcaria Rodolfo Landim, Marcos Braz e Flamengo. Eu concordo. Paga dia 30, não, 800 mil euros. Eu hoje no lugar do Flamengo. Então paga à vista. Paga à vista o Hugo Souza, pô. Por que não paga à vista? Pois bem, falou um monte de coisa aqui e no Arena SBT, créditos lá do SBT Esporte, no Arena SBT, ele voltou a falar essas babaquices novamente, atacando o Flamengo. Ah, que tem que pagar à vista, esfregar na cara do Flamengo, tem que marcar o Flamengo, tem que marcar o Marcos Braz, tem que marcar não sei o quê, e papapá e papapá, porque é isso não sei o quê. Falou um monte de coisa e sabe quem ligou lá pro programa Arena SBT ao vivo? Foi o Marcos Braz. E falou na cara do seu Mano e ele teve que ouvir. Será que ele respondeu? Teve coragem de responder? Ou ficou com medo? Vamos acompanhar o que foi que aconteceu. Mais uma vez, créditos lá do SBT Esporte, tá? O link dos créditos aí dos canais vão estar aqui, estão aqui na descrição deste vídeo. Vamos ver o que foi que o Marcos Braz falou. E aqui a gente faz amigos, né? Tem alguns probleminhas, inclusive com o nosso entrevistado tem algumas críticas, ou muitas críticas, mas uma coisa não se pode falar dele. Ele sempre vem pro pau, sempre vem falar, sempre vem conversar, vem debater, isso é muito legal. Então eu agradeço muito a presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Boa noite, Braz. Boa noite a todos vocês aí. Estou assistindo o programa aí desde o começo. E quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que
me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. E que não é a primeira vez, não ele, mas outros, dizer e deixar claro que o Flamengo, nesses últimos 6 anos aí, quando vai para o mercado, tanto para comprar ou para vender, o Flamengo jamais voltou atrás na sua posição. O Flamengo sempre honrou o que tratou. Deixar claro que, em relação ao Hugo Souza, o Flamengo já tinha feito um empréstimo para ele para Portugal, com um valor menor, um pouco menor ou menor do que foi feito para o Corinthians, num percentual maior, que a negociação era teoricamente pior do Flamengo. O jogador não foi exercido, venceu o contrato, a gente não teve nenhuma Olha a carinha, ó, do infeliz aí, ó. Será que ele vai falar alguma coisa? proposta sobre o Hugo. Ele retorna ao Flamengo e aí a gente abre negociação com o Corinthians. O importante em relação a essa negociação é que a gente também entende o tamanho do Corinthians. E por isso que o Flamengo ficou com 40% do jogador. O Flamengo pede $200 mil de empréstimo, junto com os outros 800, o Flamengo ficaria ali perto do $1 milhão, longe dos outros números que a gente tinha pedido para Portugal. E com a força do Corinthians, com o tamanho do Corinthians, o Flamengo vai junto na negociação com os outros 40%. Então, para deixar claro que em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação. O Flamengo não quer correr de absolutamente nada. O Flamengo não faz isso. O Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros que forem em relação a alguma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar os jurídicos, os processos legais, e aí sai um pouco fora do futebol também, em relação às garantias. Segundo foi ano passado, isso aí no começo eu estava nesse processo, estou nesse processo, as garantias que foram dadas me parecem que foram as mesmas que foram dadas por Mateuzinho. E nós tivemos um problema em relação ao Mateuzinho e estamos tendo em relação. Então ficaria muito difícil para o Flamengo para que num segundo jogador, num segundo ativo do clube, o Flamengo também receber as mesmas garantias de uma garantia que o Flamengo não conseguiu ou não ficou satisfeita com ela, porque É isso? o cronograma de recebimento que o Corinthians tem para esta empresa não nos satisfazer, não daria para cobrir a parte do Flamengo neste período, num período maior, sim. Então, para deixar claro, o Flamengo não faz isso, o Flamengo é correto nas suas negociações. Eu, quando eu dou uma palavra aí, podem perguntar, o Sheik trabalhou comigo, outras pessoas, o futebol é pequeno. O futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Se tem uma coisa que eu iria assumir, ou qualquer outra situação, seria, se estivesse errado, ou alguma situação diferente, jamais a gente iria estar pressionando ou botando obstrução para que a gente não pudesse fazer o negócio. Apenas isso. A garantia que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável. Apenas isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o Corinthians, dentro do prazo, dentro da situação legal, irá efetuar. Mas eu quero deixar claro aí para todos os ouvintes, para as pessoas que estão vendo o programa como eu, que não tem essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo continuou com 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, como está indo, o Flamengo se beneficia automaticamente no processo natural sobre o percentual que vai continuar. Então, só para deixar claro aí e mandar um abraço aí para o presidente aí, a qual eu fui a sua posse, e deixar claro aí para todo mundo aí um abraço especial para o Sheik.
Valeu, Braz. Muito obrigado, presidente. Quer comentar? Tem 2 minutos para comentar. Parece o debate agora para a sua réplica, presidente. Não, o Braz está sendo cumprido, é o que ele falou. Ele é um homem de palavra e a gente também está cumprindo as nossas obrigações. Está dentro do nosso limite e a gente vai cumprir. Dia 30. Dia 30, tem um prazo aí, acho que quem sabe até antes. Até antes vocês vão pagar e o Hugo vai ser goleiro do Corinthians em definitivo. O Hugo é goleiro do Corinthians, pode ter certeza. Rapidinho, não está indo muito barato pro Corinthians pela qualidade do Hugo? Rapidinho, tem 1 minuto para responder isso. Não é para mim? Isso, sim, Braz, por favor. Repete a pergunta, por favor. Desculpa. Não, tem 1 minuto para responder. O Hugo não está indo, pela qualidade que ele tem, não está indo muito barato pro Corinthians no final das contas? Depois que ele começou a se apresentar, sim, o que eu quero passar para você é que ele foi para Portugal num preço fixado menor que este. E venceu o prazo e ninguém exerceu. Então agora, depois da obra feita, o Flamengo se protegeu como? Tendo um percentual grande de 40% do jogador. Foi isso que aconteceu. O Flamengo se sente satisfeito porque esses 40% de sociedade, vamos dizer assim, com o Corinthians, com certeza trará frutos no futuro que a gente seria impossível de conseguir isso, talvez em outros lugares. Porque no Flamengo, o Rossi é o titular. Obrigado, Braz. Muito obrigado pela sua resposta. Um grande abraço, uma ótima noite e um ótimo fim de campeonato e parabéns pela Copa do Brasil. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Valeu, Marco. Pronto, tá esclarecido, cara. Simplesmente, olha só, gente, o mano ficou caladinho, né? Ficou ali com o rabinho entre as pernas, não falou mais nada. Por trás fala que é uma beleza, mas tete a tete tem medo, né? Tem medo. O presidente do Corinthians é outro, né? Que fala um monte, não, é porque é isso. Tá aí na frente do Marcos Braz, não, tá indo tudo certo, não sei o que, vamos comprar e tal. E o Marcos Braz deixou bem claro, não tem esse negócio de que o Flamengo tá dando o Hugo Souza por dinheiro de pinga. Tem uma garantia ali de 40%. O Hugo ainda vai pertencer ao Flamengo 40%. 40%, qualquer outra negociação que o Corinthians fizer com o Hugo, uma venda grande, futuramente, o Flamengo vai lucrar com isso, cara. E no final, o Marcos Braz foi bem claro, né? Foi bem firme. O nosso goleiro titular é o Rossi, então, tipo assim, cara, eu gosto do Hugo Neneca pra caramba, nunca critiquei esse goleiro, mesmo nas falhas contra o São Paulo, outras falhas que ele teve, eu nunca critiquei o Hugo Souza, pode ver nas minhas redes sociais, buscarem aí post antigo, nunca, cara, sempre gostei, sempre achei que ele fosse um goleiro promissor, um grande goleiro, e está fazendo isso agora, apresentando um belo trabalho no Corinthians, né, mas hoje o Rossi é o titular do Flamengo e hoje o Hugo Neneca não teria espaço no clube de regatas do Flamengo, cara. Não teria. O Hugo Souza tá fazendo um grande Brasileirão à frente do Corinthians, mas tem suas falhas. Ele falha um jogo aqui, outro jogo ali. Neste último ele tomou um gol muito... para mim foi falha dele contra o Vasco, né? Tomou um gol ali, pelo amor de Deus. Teve aquela outra falha no jogo contra eu não lembro qual foi o time que ele deu um passe errado, tocou pro adversário, o adversário fez o gol. O Hugo tem disso. Ainda vai amadurecer muito, só que eu desejo todo sucesso para ele, mas no Flamengo o Hugo não tem espaço. O titular é o Rossi. E tá aí, Marcos Braz explicando na lata, na cara desses corintianos que gostam de atacar o Flamengo, mas ficaram pianinho com o rabinho entre as pernas quando ficaram de frente com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Então já comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!